bom dia. Hoje a minha história é sobre mitologia grega. Eu vou falar de um deus que não é muito conhecido, chamado Eros, que é o deus do amor e do erotismo, tá? Sua mãe, segundo a mitologia, seria a deusa do amor, que era Afrodite. Lembram dela? Daí vem os termos. De Eros vem o termo erótico, erotismo. E dela vem afrodisíaco. Erótico, relativo ao amor lascivo, sensual. Erotismo, amor lúbrico, sensual. E afrodisíaco, que é aquilo que estimula o aumento do apetite sexual. Daí vem alimentos afrodisíacos. Tá? Então hoje a minha aula é bem quentinha, hein? Vou falar então de Eros, o deus do amor e do erotismo. Há várias versões da sua origem, mas falarei aqui apenas as duas mais conhecidas. Já falei muitas vezes para vocês que, dependendo do poeta e da época, as variações são grandes entre a mesma história, tá? Bom, a origem de Eros, segundo Hesíodo. Quem era Hesíodo? Hesíodo, no século VII a.C., escreveu uma grande obra que até hoje é estudada, chamada Teogonia, ou Genealogia dos Deuses. É um poema com mais de mil versos e trata, como o nome diz, né, a origem dos deuses. Lembrem da etimologia. Teogonia foi a obra dele. Teo, Deus, gonia, gênese, a gênese dos deuses, o nascimento dos deuses. E genealogia, também todo mundo sabe, gene, nascimento, origem, vem de gênese, e logia, estudo, tá? Vem de logos, estudo. Bom, nessa obra, do século VII a.C., Hesíodo diz que Eros era filho de Caos, um deus primordial. O que era deus primordial? Os deuses primordiais eram as primeiras divindades que surgiram no momento da criação, segundo Hesíodo, tá? Depois vieram os titãs, depois vieram os olímpicos. Então, Eros, segundo Hesíodo, era filho de Caos, o primeiro deus primordial. Agora, 3 séculos depois, Platão diz, lembra de Platão, né? Grande filósofo, discípulo de Sócrates. O grande filósofo disse o seguinte, 3 séculos depois de Hesíodo, que Eros era filho de Afrodite e Ares, os deuses olímpicos. Afrodite, que é Vênus em Roma, deusa do amor e da beleza. E Ares, Marte em Roma, deus da guerra. Então, essas as duas origens mais famosas de Eros. Mas como é que Eros era retratado? De 2 modos diferentes. Quando a gente fala retratado, não é que ninguém tirou o retrato dele. Quando a gente fala o Deus é retratado de 2 modos diferentes, é que ele era representado através de pinturas, esculturas, afrescos, como é que ele aparecia, né? Nas pinturas, nas obras de arte mais antigas. Ele aparece de 2 modos diferentes. O Eros aparece como uma linda criança segurando um arco e flecha, tá? Que essa representação recebeu o nome de Cupido em Roma. E também aparece na outra representação como um lindo jovem já adulto, tá? Que depois se apaixona até por Psique, que é uma mortal, que ele se apaixona, acaba casando com ela, depois eu vou contar essa história. Bom, então ele aparece com 2 representações, como criança e como adulto. Mas primeiro falarei da criança, quando ele era criança, quando ele aparece como uma criança, com arco e flecha, que era chamado de Cupido em Roma. Eros aparece nessas representações como uma criança de cabelos loiros, aparência de inocente e travessa, alada, com asinhas nas costas e usando um arco e flecha. Eros, ou Cupido em Roma, usava, segundo a mitologia, no seu arco, 2 tipos de flecha. Uma de ouro, que quando ele jogava, ele atirava e atingia o coração das pessoas, fazia despertar amor e paixão. E ele também usava uma de chumbo, que quando atingia o coração das pessoas, fazia despertar repulsa. Sabe?
Depois contarei uma história quando ele usou as 2 flechas, mas antes disso, eu vou falar a preocupação de Afrodite vendo o filho que não crescia, tá? Ela estava insatisfeita, via que o filho não crescia, estava eternamente jovem. Então ela foi ter com Metis. Sabe quem é Metis? A deusa da saúde, da proteção, da virtude. Foi a primeira esposa de Zeus. E se queixou com ela. Por quê? Que explicação tem? Meu filho não cresce. Tem que ter uma explicação. Meu filho é eterna criança, já tinha que estar adulto. Por que meu filho não cresce? Falou com a Metis. E aí a resposta da Metis, uma deusa muito sábia, lhe disse: seu filho, Eros, precisa ter um irmão para crescer. Ele é solitário e muito mimado. Então, ela, Afrodite e Ares, seu marido, né, tiveram outro filho, que foi chamado de Anteros. E realmente, Eros, a partir do nascimento do seu irmão, cresceu e se transformou num belo e jovem e robusto, lindo homem, tá? Bom, lindo jovem, lindo Deus, né? Mas, como prometi, eu vou contar uma história que aconteceu quando ele tinha aparência de criança, tá bom? Conta-se que Apolo resolveu, Deus Apolo, o Deus olímpico Apolo, resolveu rir da cara de Eros. Fazer uma brincadeira, uma gozação. Passou por ele e disse: parasse de brincar com aquele arco e flecha, que ele já tinha idade para pensar em algo mais útil. Para de brincar, vai fazer algo mais útil. Eros, ao ouvir essa brincadeira, essa gozação de Apolo, não gostou nada e resolveu se vingar. Sabe como é que ele se vingou? Atirou ao mesmo tempo uma flecha de ouro, tá, no coração de Apolo e ao mesmo tempo uma flecha de chumbo no coração de Dáfne, tá? Da jovem Dáfne, uma linda ninfa. Conclusão: Apolo ficou doente de amor por Dáfne e Dáfne passou a sentir repulsa por Apolo. E assim começou a perseguição de Apolo por Dáfne, porque estava doente, apaixonadíssimo por Dáfne. Bom, ele a perseguia por todos os lados, gritava que amava, que ele era Apolo, que dava para ela o que ela quisesse, que ela correspondesse ao seu amor. E ela fugia, ele ia atrás, por montes e vales, ela fugia, ele ia atrás. Ela fugia desesperada dessa perseguição. Depois de muito fugir, ela sentiu que ele estava pertinho dela. Sentiu seu bafo e sentiu ele já mexendo nos seus cabelos. Então, o que é que ela fez? Numa grande súplica aos deuses, pediu que a transformasse em qualquer coisa, mas não se entregaria a Apolo de jeito nenhum. Ela pediu com tanta força que então começou uma grande transformação. Sua pele virou casca, os cabelos viraram folhas, os braços viraram galhos, os pés se enterraram no chão como raízes. Enfim, ela se transformou numa grande árvore que recebeu o nome de loureiro. Apolo, ao ver aquilo, ficou estarrecido e emocionado. Se abraça àquela árvore e fez uma promessa: já que você não quis ser minha noiva, não quis retribuir o meu amor, a partir de hoje, as folhas desta árvore serão utilizadas nas premiações dos Jogos Olímpicos. Daí vem a palavra laurear, premiar, que vem de louro. E saibam que loureiro em grego quer dizer Dáfne. Uma curiosidade: um dos símbolos da Academia Brasileira de Letras é uma coroa de louros. Só para terminar essa historinha, há uma época nos Jogos Olímpicos e outros jogos que tinham na Grécia, a coroação era pelas folhas de uma coroa de louros, mas houve uma época que a coroação era uma coroa de folhas de oliveira, tá? Que eram os heróis que recebiam folhas de oliveira. Isso é outra história. Por que eram folhas de oliveira? Essa é outra história que eu não vou contar agora. Então, oliveira todo mundo sabe, né? Da azeitona, e da azeitona se faz o azeite, tá? Bom, essa foi a história quando ele tinha um aspecto de criança, se vingou de Apolo, tá? Agora contarei, resumidamente,
a história de Eros, quando ele já tinha o aspecto de um adulto, um jovem lindo, maravilhoso. A história é Eros e Psique. Tem no meu livrinho e já contei essa história muitas vezes. Eu vou contar resumidamente porque é muito longa, senão extrapolo o tempo, né? Bom, Psique, na mitologia grega, era uma belíssima jovem, filha do rei de Mileto. Lembra de Mileto? Hoje na Turquia, Tales de Mileto. Bom, ela era casada, era filha do rei de Mileto e ela tinha outras irmãs que não eram tão belas com ela. Ela era belíssima, chamava a atenção pela sua beleza. Começaram até a dizer que ela era mais bela que Afrodite, que era a deusa da beleza e do amor. E as irmãs logo casaram, apesar de não serem tão belas, e ela nada de aparecer um candidato. Ninguém se apaixonava por ela. E todo mundo achava estranho, como? Ela é linda, maravilhosa, não aparece ninguém. Uma parte. Ninguém se apaixonava por Psique por vingança de Afrodite, porque todo mundo dizia que ela era mais bela que Afrodite. E a deusa não se conformou. Como? Uma mortal mais bela que eu, tá? Bom. E por ela não admitir e não aceitar que dissessem que ela era mais bela que ela, Afrodite, ainda fez mais outra vingança. Além de não aparecer nenhum candidato para casar com ela ainda proibiu o filho se aproximar da jovem, porque viu que o filho estava apaixonado por ela, tá? O filho, Eros, estava apaixonado por Psique, mas ela proibiu Afrodite se aproximar dele. Bom, o pai, o rei de Mileto, pai da Psique, achou tão estranho, mas tão estranho ela não casar e ela não aparecer ninguém apesar da beleza dela, foi até o oráculo, que disse que seu destino seria casar com um monstro e que ela deveria aguardar seu marido no alto de uma montanha. O pai não queria levá-la de jeito nenhum, mas ela falou, se é meu destino, eu tenho que ir. Então ela foi levada, todo mundo chorando, para o alto da montanha e foi lá deixada, abandonada. Ela ficou lá muito tempo, até que deitou no chão e adormeceu. Quando acordou, ela estava dentro de um belíssimo palácio, num aposento lindo, luxuoso, tá? Ela escutou uma voz, a comida está na mesa, e ela foi. A outra voz, o seu banheiro está esperando para tomar um banho com outras roupas. Só vozes. E ela, nada de apareceu o marido, até que a noite veio. A noite veio e no escuro apareceu seu marido, que a tratou de forma muito gentil e carinhosa. Mas lhe disse, serei seu marido a partir de hoje, mas só de noite, porque jamais você poderá ver meu rosto. Ela achou estranho, mas como achou que ia ser um monstro, ele era tão carinhoso, tão gentil, que ela aceitou essa condição e foram muito felizes durante muito tempo, tá? Ela feliz com o Eros, apesar de nunca ver seu rosto, tá? Bom, um dia, as irmãs dela, que elas casaram antes dela, foram visitá-la e ficaram com uma inveja enorme ao ver aquele luxo, aquele palácio, tá? E ao saberem da condição do seu casamento, que ela não poderia ver o rosto do marido, elas começaram a envenenar a cabeça da Psique. Ele deve ser horrível, ele deve ser feio demais, deve ser um monstro que o oráculo disse. Pega uma vela e vê como é que ele é, você tem esse direito. Bom, encheram tanto a cabeça dela e ela ficou assim, remoendo aquilo que as irmãs falaram, e um dia resolveu acender uma vela e chegar perto dele quando ele estava dormindo. E o que ela viu? O mais belo de todos os homens. Mas, quando ela estava admirando a beleza do seu marido, ele acordou e disse, você quebrou a nossa promessa, nosso casamento acaba aqui. E foi embora. Sozinha, ela ficou desesperada, arrependida, infeliz. Começou a vagar pelo mundo, a pedir aos deuses uma nova chance, que ela o amava, que ela estava arrependida. Bom, conclusão. A Afrodite lhe deu vários desafios e que fez ela sofrer muito, que eu não vou falar, os desafios são muitos desafios.
todos impostos por Afrodite, mas em vão, ele nunca voltava. Mais uma parte, ele sempre a acompanhava, mesmo sem ela o ver, tá? E ajudava nesses desafios que a mãe enviava, tá? Só que ela não o via e ele continuava apaixonado por ela, mas ele só se tocou quando viu realmente que ela estava arrependida. Estava tão arrependida que depois de tantos desafios e sofrimentos, ela resolveu cair num sono profundo e se entregar à morte, tá? Eros, que tudo acompanhava, o que via seu sofrimento, que via seu arrependimento, e porque sua paixão ainda não acabara, foi até Zeus, não adiantava ir até a sua mãe, que a sua mãe não ia deixar. Foi até Zeus, o deus dos deuses, e pediu uma nova chance para os dois. Contou tudo, e ele compadecido, Zeus compadecido, disse que então daria uma nova chance. Então, numa alegria enorme, o que ele fez? O Eros despertou a sua amada, levou-a para o Olimpo, onde ela comeu ambrosia e néctar, o alimento dos deuses, e ela virou uma imortal. E aí, eles foram felizes para sempre, tá? Bom, já contei a história de Daphne e contei a história de Psique, mas não vou terminar a aula por aqui. Vou falar algo sobre a psicologia freudiana. Vocês sabem que Freud era um grande estudioso da mitologia. E Eros, na psicologia freudiana, equivale não só ao desejo sexual, mas a toda a nossa força vital, nossa vontade de viver. Então, segundo Freud, nós precisamos ter o Eros, a vontade de viver, a força vital que nos prende à vida, tá? Mas tem o oposto. Na teoria psicanalítica de Freud, o oposto de Eros, nós também temos o oposto, que é o Thanatos, o impulso da morte e destruição. Então, Freud determinou que todos os nossos instintos caem numa dessas classes. Ou no Eros, vontade de viver, ou no Thanatos, impulso da morte, tá? Bom, daí vem muitas palavras em português, tá? Tanatofobia. Thanatos, já falei, é o impulso da morte. Então, tanatofobia. Antes de eu falar de tanatofobia, eu vou falar da fobia. O que é fobia? É uma repulsa. Tem fobia, repulsa. O contrário é filia. O que é uma filia? Uma atração, tá? Então, olha só, olha quantas palavras em português que tem fobia e filia. Vou começar, como eu falei, por tanatofobia. Tânato não é o impulso da morte, da destruição, segundo Freud? Então, tanatofobia é medo da morte, a repulsa pela morte. Tanatofobia. Ao contrário, tanatofilia é a atração por tudo que está relacionado à morte. Filia é a atração, ao contrário de fobia. Então, tem muitas palavras em português. Isso é só para terminar a aula, para não ser só mitologia. Olha só. Homofobia. Todo mundo sabe o que é homofobia, tá? Homofobia, aversão aos indivíduos homossexuais, bissexuais, etc. Homofobia. Agora, pedofilia. Criança. Filia é atração por crianças, um desvio sexual. Filia. Agora, xenofobia, aversão a estrangeiros. Porque xenos é estrangeiro em grego. Xenofilia é simpatia por estrangeiros. Então, xenos é estrangeiro, quando a gente fala assim, ele é um xenófobo. Ele tem aversão a estrangeiro, porque xenos em grego é estrangeiro. Fobia é aversão, então ele é xenófobo, ele tem xenofobia, aversão a estrangeiros. Ao contrário, xenofilia, simpatia por indivíduos e coisas estrangeiras, tá? Então não esqueçam, fobia, aversão, filia ao contrário, tá? Filia é atração, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado. O final desviei um pouco, mas só para relembrar da etimologia das palavras que eu sempre falo, que eu gosto muito. Beijos!